Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui presente hoje, representando a Fundação Carlos Gulbenkian e o projeto Novos Talentos. Pronto, como já foi dito, eu vou falar sobre teoria de nós, em particular do nó que se chama o nó da cabeça do turco. Mais à frente já vamos ver como é que ele é. Vou saudar primeiro os tópicos que vamos falar. Vamos introduzir algumas definições, os movimentos de Reidemeister. Vamos introduzir também o que são as recolorações dos diagramas de nós. E vamos introduzir quem é o nó da cabeça do turco. O diagrama standard, mais as recolorações, alguns resultados sobre as colorações deste nó. Primeiro, para começar, convém saber o que é um nó, e basicamente o nó é uma curva no espaço que não se auto-intercepta. Dizemos ainda que dois nós são equivalentes se eles podem ser deformados continuamente um no outro. Às vezes confunde-se um bocado a classe de equivalência dos nós com o próprio nó. Eu próprio também devo cometer essa falha ao longo do resto da conversa, mas quero que tenham esse ponto em consideração. Um exemplo, está ali o nó em 8, e o nó em 8 pode ser projetado no plano. Obtém-se o diagrama dele. É um diagrama de nó que está ali. Basicamente o que se faz é olhar a projeção do plano, e para percebermos melhor como é que ele está formado, apagamos um pedaço do traço segundo a nossa perspectiva, o que passa por baixo. Temos outros exemplos. O nó trivial, que não tem confusão nenhuma, e provavelmente o nó mais famoso, o nó do trevo. Então coloca-se uma questão. Normalmente os matemáticos, como só têm papel, só têm coisas bidimensionais, como é que nós sabemos, só olhando para o diagrama do nó, se dois diagramas são de nós equivalentes? Já disse, um dos principais matemáticos a discutir esta questão foi Kurt Reidemeister, que introduziu 3 movimentos essenciais. Chamam-se por isso os movimentos de Reidemeister, e chamam-se 3 tipos. O tipo 1 estes movimentos são todos efetuados localmente. Para o tipo 1 temos um arco e basicamente torcemos. Tipo 2 temos 2 arcos numa vizinhança e sobrepomos um arco ao outro. O tipo 3 mudamos a posição relativa de um arco relativamente ao ponto de interseção de outros 2 arcos. Estes 3 movimentos são bastante importantes, especialmente porque nos dão um critério de equivalência de nós, que é dado pelo teorema de Reidemeister. O que o teorema nos diz é que 2 diagramas de nós são de nós equivalentes se existe uma sequência finita de transformações de Reidemeister que transformam um diagrama no outro. Mas mesmo assim coloca-se uma questão, que é: então, e se os diagramas não forem de nós equivalentes? Como é que nós podemos provar rigorosamente que os diagramas não são equivalentes ou não pertencem a nós equivalentes? Como é que é? E uma resposta é usar invariantes para isso. Vamos introduzir uma definição que nos ajudará a levar ao primeiro invariante, que é a definição da recoloração. Uma recoloração é uma atribuição de inteiros no módulo R aos arcos de um diagrama. Essa atribuição de inteiros deverá verificar apenas uma regra nos cruzamentos dos diagramas, que é:
o dobro da cor do diagrama que passa por cima será igual à soma dos arcos que passam por baixo, dado naquela figura. Eu tenho um apagador. Preciso só aqui do meio. Quero só registrar esta regra que é bastante importante e quero que tenham-na sempre em mente. Ali o A é o que está em cima. Esta equação irá nos acompanhar até ao fim da palestra. E, portanto, como esta equação para cada cruzamento é uma equação linear, é simpática, também é homogénea, não tem nenhum termo independente, podemos concluir que as colorações de um diagrama de nó são soluções de um sistema linear homogéneo. Existem algumas recolorações bastante particulares, que são as chamadas triviais, em que colorimos o diagrama todo com a mesma cor. E podem ver que, por exemplo, substituirmos o A, o B e o C todos pelo mesmo inteiro é uma equação verdadeira. Portanto, isto é de facto uma coloração. Vou dar mais alguns exemplos de recolorações para módulos 3 e 5. Em cima temos o nó de trevo e as equações que dão são estas. Em cada cruzamento. São 3 cruzamentos, portanto temos de verificar 3 equações. Nomeadamente ali a primeira equação será para o cruzamento que está no canto superior direito do nó. Isto creio que seja evidente, portanto acho que não é preciso passar muito aqui. O que acontece ainda é que os movimentos de Rademacher vão nos permitir alterar de uma maneira simpática as colorações de um nó, efetuando só alterações das cores numa vizinhança. Então, se nós tivermos uma coloração dada de um nó e numa vizinhança um arco estiver com a cor A, quando efetuamos o movimento 1, temos esta nova coloração. Se fizermos um movimento tipo 2, aparece um novo arco que será colorido com a cor 2B-A, e pode-se ver que as equações, a condição de coloração mantém-se nos cruzamentos. E isto tudo altera só as cores na vizinhança. O tipo 3 é um pouco mais complicado, mas pronto, as cores depois batem certo, só mudam na vizinhança. E portanto o que podemos concluir daqui é que quando efetuamos o movimento de Rademacher, então há uma bijeção entre as cores do primeiro diagrama e o diagrama após o movimento de Rademacher. Pelo teorema de Rademacher, efetuando uma sequência finita de movimentos num diagrama, obtém-se uma bijeção entre as colorações do primeiro e as do segundo, que é o que eu queria dizer ali a negrito. Portanto, o número de recolorações de um diagrama de nó é um invariante do nó, simplesmente porque se mantém invariante pelos movimentos de Rademacher. Agora vamos trocar um pouco de assunto, vamos viajar para outras praias, e quero introduzir este conceito muito importante, que é o conceito do o número mínimo de cores de um nó. Portanto, começamos por dar um diagrama de um nó K e dizemos que NDK será o mínimo de cores que uma recoloração de DK possui.
E o mínimo de cores do nó K será então o mínimo para o mínimo de cores dos diagramas de K. Ou seja, vamos analisar todos os diagramas não triviais vamos analisar todos os diagramas do nó K e ver onde é que podemos ter menos cores. Isto é um problema interessante e basicamente o meu trabalho foi incidido na determinação deste invariante. O nó da cabeça do turco é um nó que já existe há muito tempo, não foi inventado agora. Sugeriu o professor Pedro Lopes, que me orientou para trabalhar nele. E alguns exemplos só. E ele já é usado principalmente para uso decorativo e tem aplicações navais. Isto são os usos antigos que ele tinha antes de eu trabalhar no meu projeto. Como é que podemos obter? Basicamente, ele é obtido pelo fecho de uma trança. Uma trança basicamente, temos uma série de pontos em cima, uma série de pontos em baixo e temos fios que vão ligar os pontos de cima aos pontos de baixo. Então a constituição deste nó será a partir de uma célula básica que depois vai terminar o resto da trança. É aquela que está ali. Vamos sobrepor esta célula para que ela crie uma trança maior. E depois o resultado final é fechar esta trança, unindo os extremos de baixo com os extremos de cima. Temos assim o nó da cabeça do turco denominado por THK-M3. M de M sobreposições. Podemos ainda notar que usando aquela equação de coloração, então se nós tivermos as cores dos arcos superiores, elas induzem com uma transformação linear as cores que estarão nos arcos inferiores da trança. E podemos ver bastante bem que se usarmos várias sobreposições daquelas, então também irá ser uma transformação linear que induz as cores dos arcos de baixo a partir dos arcos de cima. Este facto depois foi a partir daqui que começou o trabalho mais interessante. Infelizmente não posso explicitar tanto quanto queria. Vão ver. Com isto podemos tirar algumas condições para que as três cores que estão no topo do arco do nó da cabeça do turco formem uma recoloração para o nó, que é se o N for ímpar e as primeiras cores forem A, B e C, então elas formam uma recoloração se aquela equação for verdadeira. No caso do M ímpar, a matriz que usamos é um pouco diferente. Temos ali um termo que ainda não foi introduzido, que será dado a partir daquela expressão. É um pouco complicado, mas o modo mais natural é defini-lo por recorrência. E depois a fórmula geral é que fica assim mais. A fórmula fechada fica um pouco mais feia. Então o número das recolorações do nó da cabeça do turco será dado pelo número de soluções destas equações. E o número de soluções destas equações, olhando para aquelas matrizes que são da diagonais superiores e olhando para os seus elementos da diagonal principal, será dado a partir desta expressão.
que é o máximo divisor comum do UDN-1 com o módulo ao quadrado vezes R para o caso ímpar e um produto de máximos divisores comuns com o R para o caso par, que são exatamente o 5 UDN-1 vem mesmo ali da diagonal principal também. E com isto podemos tirar também uma condição para quando não existe para existirem R-colorações não triviais, que será a equação de cima ter um valor maior que R, ou seja, existem mais do que as R-colorações triviais. Portanto, deixa-me só escrever uma coisa. Este facto também foi muito importante, que é a primeira linha do corolário, que se o máximo divisor comum do UDN-1 e o R for maior que 1, então temos logo garantia de haverem R-colorações não triviais. Alguns exemplos só para ilustrar melhor. Neste caso temos as 3 primeiras cores que vão induzir uma R-coloração. As cores dos primeiros arcos. Ali o da esquerda será 2 vezes 1 menos 0. Será 0? Não, será 2 porque estamos em módulo 5. E do outro lado será 3. Sim, ainda bem que acertei. E portanto obtemos uma R-coloração para este diagrama com 4 cores. Podemos ainda introduzir outra alteração que é sobrepor mais tranças como estas. E a mesma coloração pode ser usada para colorir este nó. Ainda com 4 cores. E podemos introduzir outra alteração que é multiplicarmos o módulo por um inteiro. Neste caso introduzimos uma variação nas cores do diagrama anterior, que é multiplicar também por esse mesmo inteiro. Ou seja, as colorações de um diagrama podem posteriormente induzir colorações noutros diagramas um bocado diferentes. E podemos tomar ainda outros exemplos. Aqui colorir em módulo 2 o nó da cabeça do turco 3-3, que terá estas cores. Portanto, tem 2 cores, o que não é muito bom, porque quer dizer que usamos todas as cores do módulo 2. E este caso é o caso um dos mais interessantes, de certeza, porque evidencia uma propriedade muito, muito importante, que é as cores que temos à esquerda são uma translação das que estão à direita. Ali começa 1, 2, 0, 4, 7. Mais ou menos a meio do nó temos 1, 2, 0 e voltamos lá para cima, 0, 4, 7. Ou seja, parece que o número de cores que estamos a usar é mais ou menos em média uma cor por cada piso do nó. E esse resultado também foi importante. Foi um dos resultados mais importantes que eu vi. Colorível com 5 cores. Então, pois os exemplos que tivemos a ver agora podem ser resumidos nesta proposição, que nos dá como se lembram, introduzimos o número mínimo de cores há pouco, e aqui é uma proposição que nos dá o número mínimo de cores para uma classe infinita de nós. Não vou ter o cuidado de ler isto tudo passo a passo. E faltava uma linha. Ok. Oi. Por 9.
Isto vai mesmo a calhar. Lamento aquele erro. Mas aquela definição do φ era isto que eu queria dizer ali na definição. Infelizmente deu bronca. Mas então, se recordam-se ali que se aquela segunda linha se verificar, então temos R colorações não triviais. Portanto, uma coisa que podemos concluir daqui é que se R não for divisível por 5, então φ de R é o número psi de R é o número de pisos que precisamos no nó para que ele seja R colorível não trivialmente. E, em particular, temos que o R divide o de psi de R menos 1, sai da definição. E se P for um primo que divide R, então o diagrama com psi de P pisos é R colorível. Porquê? Porque o máximo divisor comum de o de psi P menos 1 com R é maior ou igual a P e a sua vez é maior que 1. Ok. Depois um resultado que o mais importante aqui é o colorário dele, mas basicamente nós sabemos que o P vai dividir um de dois números. Vai dividir o U de P ou pode dividir o de P menos 2. Portanto, sabemos, olhando mais uma vez para a definição de psi, que o psi de P é menor ou igual que P mais 1. Portanto, o diagrama com psi de P pisos é recolorível com psi de P cores. Sim. Com psi de P cores ou menos. Os casos em que dá menos é que são os mais engraçados. Mas isto para o caso peço desculpa pela confusão. Para o caso ímpar temos, pronto, não interessa, vou só, agora estou um pouco baralhado. Para o caso ímpar temos aquela majorização do mínimo de cores. Para o caso em que psi de P é par, temos uma majorização não muito melhor, mas melhor. Agora, entrando, isto é já para terminar, queria só entrar em linha de conta com a atual situação sobre mínimos de cores e assim, com trabalhos de autores como, por exemplo, o Louis Kaufmann, Pedro Lopes, Kanako Ashiro, Saito e Sato, são autores de alguns artigos que eu estive a ler. Pedro Lopes é por sinal o orientador de todo o projeto. Provou-se que se nos derem um primo P entre 2, 3, 5 e 7, então o número mínimo de cores do nó é independente do nó que nos dão. Sabemos o número mínimo de cores só a partir do módulo em que estamos a trabalhar. E para terminar, uma conjetura, que é o número mínimo de cores numa P coloração com P', é completamente independente do nó em questão. Depende apenas do primo. E queria também agradecer a algumas pessoas. Ainda não são os agradecimentos. Se calhar a bibliografia eu já volto a mostrá-la, mas queria agradecer a algumas pessoas. Em particular ao professor Pedro Lopes, foi quem me introduziu todos estes temas e que motivou bastante ao longo de todo o trabalho.
queria agradecer à organização do programa Novos Talentos em Matemática, que tem, nomeadamente, os 4 professores que têm organizado todas as sessões ao longo destes 10 anos, têm sido os 4 pilares para que ele continuasse a funcionar, e à Fundação Carlos Gulbenkian, que tem dinamizado bastante a ciência em Portugal. Queria também, não acrescentei ali, mas agradecer ao INPE pelo convite para o simpósio e darem a oportunidade de poder falar a vocês todos. E é tudo, muito obrigado.